Paz, igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, assim, com aquele olhar de profeta. Olha para ele bem no fundo dos olhos dele, e repita comigo assim, exatamente como eu vou dizer para você. Diga assim para ele: você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Não é menino, não, é menina. Tem gente que falou menino, não é menino, não, é menina. Pastor fazendo apologia ao LGBTQIA+. Não! Deus diz que eu e você somos a menina dos olhos dele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Queridos, eu ia fazer uma introdução, mas houve aqui uma simbiose, uma simbiose espiritual. O pastor falou exatamente o que eu gostaria de falar, que tem sido lutas, tem sido dificuldades, tem sido como a música aqui, mas nós estamos de pé, nós temos permanecido. Nós podemos dizer realmente que somos mais que vencedores. Amém? E eu glorifico o Senhor por isso. Eu estou muito feliz porque eu encontrei aqui pessoas hoje que fazia algum tempo que eu não via, né? Eu estou vendo ali 20 anos? 20 anos. Que bênção, que bênção. Olha ali o pai sua mãe da Andréia. Meu Deus do céu. Rapaz. Que bênção. Marilda, Diego estava falando para ele, quando eu olhei para ele, eu disse assim: Diego, quando eu te vi aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a baqueta de bateria que eu tinha dado para ele. Diego, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você crê nisso? Eu vou chegar aqui, eu vou ver você pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a vida pela vida de vocês. Prazer, queridos. Como o pastor estava dizendo aqui, tradição. Vocês têm que me aguentar uma vez por ano. Me mandou embora faz 13 anos, agora pelo menos uma vez por ano tem que me aguentar aqui. Pastor, não sou louco não, de ter deixado você aqui. Eu louvo a Deus pela decisão. Glorifico o nome do Senhor, por causa do amor que você tem pela igreja dele, pelo reino dele. Eu quero repetir o que tem repetido muitas vezes o pastor Ebi Uber. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Nós estávamos esses dias aqui, queridos, no campo, eu e ele. Dois bobos com como que chama aquele negócio lá? Com a trena, para lá e para cá, e medindo. A igreja, uma igreja maior, que caiba muito mais pessoas, sabe? E que possa glorificar o Senhor. E a gente sabe que isso vai ter dificuldades, vai ter lutas, mas o Senhor sempre está no negócio quando a intenção dele. Amém? Como eu não vou fazer a introdução, já vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia, em Romanos, eu não sei se dá para colocar aqui, e nós vamos fazer essa leitura, juntos.
Todos acharam? Romanos capítulo 12, o versículo 12. Romanos 12, versículo 12. O texto diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Eu vou ler de novo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Fecha os seus olhos. Pai Santo, eu quero dar graças ao Senhor, ó Deus, por esta igreja, por esta comunidade, por onde tem passado tantas vidas, onde tantas vidas, Senhor Deus, têm sido ensinadas a andar nos caminhos do Senhor, a honrar o Senhor, a reconhecer que só o Senhor é Deus. Nós queremos te dar graças. Nós queremos te dar graças, Senhor Deus, por tantas salvações, ó Senhor Deus, que aqui aconteceram e por tantas outras que continuarão acontecendo. Eu quero te dar graças, Senhor Deus, ó Pai, por cada membro dessa igreja, pela liderança dessa igreja, pela vida dos pastores, Senhor Deus, que com temor e tremor, ó Senhor Deus, tem conduzido. Pai, que o Senhor acrescente anos, muitos mais anos, Senhor Deus, de alegria, de saúde física, emocional, ó Senhor Deus, para que eles possam realizar aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que está na sua agenda. Nós te louvamos, Pai, muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se nós tivéssemos aqui combinado, eu acho que não teria tanta sintonia daquilo que o pastor fez aquela introdução, do texto que ele usou de Romanos 8, Romanos 4, 2 Coríntios 4, e o que nós cantamos aqui, parece que tudo está de acordo com aquilo que eu quero compartilhar com você. Quando eu li esse texto de Romanos capítulo 12, o que me veio no coração são as lutas que nós enfrentamos. As lutas que o crente enfrenta. E o evangelho genuíno de Jesus, ele não exclui as lutas. Ele não exclui as batalhas, as perseguições, os dias difíceis na nossa vida, para os quais, amados, nós devemos sempre estar prontos. Em outras palavras, o cristão, ele precisa sempre estar preparado, ele precisa ser resiliente. E é sobre resiliência que eu quero falar com você nessa noite. O que é ser resiliente? É uma capacidade de superar os obstáculos e resistir à pressão de situações adversas que nos acometem todos os dias. A psicologia, ela diz que resiliência, ela é a capacidade de uma pessoa para lidar com os seus próprios problemas, vencer os obstáculos e não ceder à pressão das circunstâncias da vida. Resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças e às adversidades de uma maneira positiva. Por que eu digo isso? Porque as pessoas muitas vezes enfrentam as dificuldades, mas não de uma maneira positiva, negativa. As pessoas ficam, proferindo palavras, que não agradam o coração de Deus. Eu tenho que fazer essa porcaria mesmo. Vai e faz, mas fica maldizendo aquilo que tem que ser feito. Quando a atitude precisa ser completamente diferente. Alguém certa vez falando sobre resiliência, ele disse algo fantástico.
Ele disse o seguinte, que há pessoas como a cana, que mesmo sendo postas em moenda, sendo esmagadas, sendo reduzidas ao bagaço, elas não perdem a doçura. A vida cristã, ela está longe de ser um mar de rosas, de ventos tranquilos e favoráveis. Vida cristã, queridos, ela não é fácil, pelo contrário, ela é cheia de surpresas, boas, sim, mas ruins também, de surpresas ruins também. E no capítulo 12 de Romanos, Paulo, ele dá instruções práticas de como viver a vida cristã. Quando nós começamos a ler lá desde o primeiro versículo, Paulo diz que o crente, o cristão, o seguidor de Cristo, ele precisa se consagrar diariamente ao Senhor. Diz que nós não podemos nos amoldar, tomar a forma deste mundo, para que a gente possa viver o melhor de Deus aqui nessa terra. A Bíblia diz lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 8, ele disse: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O Paulo continua ensinando que nós precisamos ter cuidado com o orgulho. Se tem uma coisa que tem destruído vida de pessoas, relacionamentos, casamentos, família toda, é o orgulho, queridos, e nós precisamos tomar cuidado com esse sentimento. Paulo continua dizendo que nós precisamos servir o próximo, que nós precisamos animar o próximo, que nós precisamos contribuir na obra do Senhor. Diz que o nosso amor, ele não pode ser amor fingido. Ele diz que nós precisamos detestar o mal e nos apegarmos ao bem, amar uns aos outros, ser humildes, sempre preferindo em honra o outro. A Bíblia diz que nós não podemos ser negligentes no zelo pelas coisas de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Quando ele diz que que nós não podemos ser negligentes no zelo das coisas de Deus, ele está falando do templo espiritual que somos. Ele não está falando de 4 paredes, ele não está falando das cadeiras e dos equipamentos que tem na igreja, mas ele está falando da nossa vida, do nosso coração, das nossas emoções. Ele está falando do nosso devocional, do nosso tempo a sós com Ele. Ele está falando de nós cuidarmos do nosso coração. Ele diz que nós precisamos ser fervorosos no espírito e servindo sempre ao Senhor. Aí sim a gente se preocupa com outras coisas, mas em primeiro lugar a gente precisa cuidar de nós mesmos, da questão emocional, da questão espiritual, da questão física, porque se nós não cuidamos bem de nós mesmos, como é que nós vamos cuidar dos outros? Ele estava preocupado com a nossa vida cristã, ela tem que estar em dia, tem coisas que realmente estão fora do nosso alcance, mas naquilo que estiver ao nosso alcance, naquilo que depender de nós, nós precisamos deixar em ordem. Mas olha só, queridos, quando ele chega no versículo 12, ele nos dá uma orientação de como vencer os momentos difíceis, que é natural na vida de qualquer pessoa, inclusive do crente. Quando nós prestamos atenção, queridos, em todas essas orientações que Paulo nos dá, a primeira coisa que vem na nossa mente é o seguinte: puxa, isso vai dar trabalho. Vai sim, claro que vai. Então ele nos dá conselhos para que a gente possa vencer.
Sabe, irmãos, Deus ele nunca disse que segui-lo seria uma jornada fácil, não. Nunca. Você não vai encontrar em lugar nenhum Deus dizendo para você, olha, me segue que vai ser fácil. Não. Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, na parte B do versículo, ele diz que Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, que Ele derrama chuva sobre os justos e os injustos. Lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele diz assim, olha, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu sozinho. Ele venceu sozinho. Por que, pastor, que ele venceu sozinho? Porque até lá na cruz ele disse, Senhor, porque tu me abandonaste? Ele precisou vencer, morrer naquela cruz, derramar até a última gota de sangue, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. Mas essa vida da qual nós falamos não é uma vida fácil. Ele diz assim, Jesus, ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, segue-me. Esse próprio Jesus, ele diz muitas vezes, olha, tem de bom ânimo, porque eu sempre, diga assim comigo, sempre estarei com você. Pastor, mas a luta está ferrenha. Mas Ele está com você, meu irmão, minha irmã. Pastor, parece que eu estou sozinho nessa luta. Não está não, Ele está contigo. Porque se Ele não estivesse contigo, você não estaria aqui nessa noite. Só o cristão, só aquele que ama a Deus, só aquele que caminha com Cristo, ele pode lidar com as tempestades, lutar com os dias, nas suas lutas dos dias maus e vencer. Por isso Paulo ele traz esses dois conselhos, e junto de bônus ele traz um segredo para que a gente possa vencer os momentos difíceis da nossa vida. E o primeiro conselho dele é: alegre-se na esperança. É alegria na esperança. Paulo não fala de uma alegria, sabe, porque quando as coisas estão bem. Paulo está falando de uma alegria especial que independe das circunstâncias, que não está condicionada e nem limitada a uma situação presente favorável. Aquele que não conhece a Deus, ele acha que a alegria é possível estar alegre e contente só quando há ausência de lutas e de dificuldades. Mas não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Paulo, ele está falando aqui que é preciso de resiliência. E ele repete o conselho. Ele diz, olha, alegre-se na esperança. Que esperança é essa? Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19, diz algo fantástico. Eu acredito que esta é uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. E ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Ele diz, exulto. Você sabe o que é exultar? Exultar é um grande júbilo, é excesso de alegria. Ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente.
Sabe, olha o que faz a ação de Deus na vida daquele que o teme, mesmo que esteja em dificuldades. O profeta, ele diz que o Senhor o faz como a corça. Se vocês conhecem onde vive a corça, onde é o habitat natural da corça, são naqueles penhascos íngremes, que não é assim, ele é assim mesmo. Mas ela anda normal naquilo lá, com a cabeça levantada, toda orgulhosa. É assim que Deus faz comigo e com você, mesmo quando nós estamos em meio às nossas lutas e às nossas dificuldades. O segredo do profeta, querido, está no fato dele se apoiar na esperança. Na esperança. O que é esperança? A esperança, ela é a prova daquilo que não se vê, e a certeza de que nós vamos receber. Esperança, querido, é a âncora da nossa alma, como diz o escritor de Hebreus, capítulo 6, verso 19. Ele diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Esperança, queridos, é a certeza da intervenção de Deus, é a convicção de que Deus é soberano e que todas as coisas estão sob o seu absoluto controle, que todas as suas permissões e vontades são e concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Essa esperança que nós temos, essa esperança da qual fala Paulo, essa esperança da qual fala a Bíblia, a palavra de Deus, ela se fundamenta em duas colunas. A primeira é a própria promessa de Deus. Queridos, esperança, ela só é esperança se ela se apoiar em alguma promessa. Se ela não se apoiar numa promessa, se não for assim, não passa de ilusão. Não passa de ilusão. Uma promessa que eu e você podemos destacar é essa que já falei há momentos atrás, de que Ele, o Senhor, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está presente. Uma segunda coluna, queridos, é a fidelidade de Deus. Hebreus capítulo 10, o versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Deus, Ele não apenas prometeu, queridos, mas a própria história do seu povo, a história da igreja, a história da igreja dele, a história da minha e da tua vida, autentica a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Josué, no capítulo 21, versículo 45, ele diz assim: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Todas as promessas de Deus para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Todas as promessas do Senhor na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Então o primeiro conselho de Paulo é alegria na esperança. Diga para a pessoa que está perto de você: alegre-se na esperança. O segundo conselho de Paulo é paciência na tribulação. E esse segundo conselho, ele está intrinsecamente, queridos, ligado ao primeiro conselho. Olha só o que Tiago diz. Ele está ligado ao primeiro e vai estar também ligado ao segredo que Paulo tem. Mas olha o que Tiago, capítulo 1, ele diz. Ele diz que, assim, para mim, para você, olha, tende por motivo de toda a alegria, ou de grande alegria, o passardes por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra usada por Paulo aqui, a palavra paciência, que ele usa nesse texto, no grego original, ele significa não retirar-se, significa não fugir da situação, significa não desistir diante das adversidades e provações, significa permanecer firme, resistir com coragem e confiança. Queridos, ser paciente, quando nós falamos seja paciente, nós não estamos falando para você cruzar o braço, jamais. Nós não estamos dizendo para você, olha, fica passível diante das suas lutas. Não, não é nada disso. Ser paciente é enfrentar as batalhas, é encarar qualquer inimigo, não importa o tamanho do Golias que se apresente. Paciência é não se deixar abater, nem se dar por vencido pelas circunstâncias que nos oprimem, que nos pressionam, que nos colocam muitas vezes contra a parede. Paciência é fruto exterior de uma segurança interior. A tribulação, ela é perigosa, e o grande perigo que é a tribulação é aquilo que ela pode fazer dentro de mim, é aquilo que ela pode fazer na minha alma, é aquilo que ela pode fazer no meu coração. A tribulação, ela tem poder de roubar a nossa alegria, de minar a nossa esperança em Deus, a nossa esperança em Deus, e consequentemente aflige a nossa fé, nos tornando fracotes espirituais. Então, querido, não permita que a tribulação ela roube a sua alegria. Eu vou repetir, não permita que a tribulação roube a sua alegria, a alegria da sua esperança em Deus, porque só com ela nós podemos permanecer firmes, só com ela nós podemos ser pacientes e nos tornarmos mais do que vencedor. Então os dois conselhos são esses: o primeiro é alegrar-se na esperança, e em segundo, ter paciência em meio à tribulação. Mas e o grande segredo, pastor? Qual é o grande segredo que Paulo nos ensina aqui? É perseverar na oração. Esse aqui é o mais importante. O que é perseverança? Perseverança é continuar firme, mesmo depois de um grande esforço. Perseverar é não desistir. Quando a Bíblia diz persevere, ela está dizendo assim, para mim e para você: seja dedicado, seja fiel, seja constante na presença do Senhor. Se nós quisermos ficar de pé diante das lutas, se nós quisermos permanecer firme e alegre, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. Oração, amados, é o segredo para permanecermos em pé. Alguém disse: quer permanecer de pé? Dobre o seu joelho diante da presença de Deus. Oração, queridos, é sintonia com Deus. Oração é tocar o céu. Ainda que eu não possa mudar as circunstâncias, a oração ela tem o poder de mudar o meu coração diante das circunstâncias.
A minha atitude, a minha maneira de reagir às lutas e às tempestades são determinadas, sabe como? Pela intensidade da minha vida de oração. Pelo tempo que eu passo na presença de Deus. Oração gera ânimo. Oração nos faz enxergar circunstâncias de uma forma diferente, gera coragem para seguir e enfrentar as nossas batalhas. Agora, queridos, a oração não é uma estratégia humana, não é um conto da carochinha. Não foi homem que ensinou, foi o próprio Deus. Quando você para você, por exemplo, estudar um pouco da vida de Cristo, que é o nosso maior exemplo, você vai perceber que em todo tempo Ele se retira para orar. Todo tempo. Tudo que Ele vai fazer, parece que Ele antes, Ele estava orando. Você sabia que a oração ela é comprovada pela ciência? Ela é comprovada pela ciência. A ciência diz que a oração ela influencia a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando uma pessoa, olha o que diz a ciência, que quando uma pessoa ora ou canta louvores a Deus, ela fortalece o lobo frontal. Quem gosta de neuro aí, ó. Ela fortalece o lobo frontal. O que é lobo frontal? É a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico de uma pessoa. A Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos, num estudo, diz que num estudo lógico, diz que a pessoa que ora, a possibilidade dela ter um infarto é 40% menor do que alguém que não se relaciona com Deus. Que uma pessoa que ora, ela tem mais saúde física e mental e um sistema de defesa orgânica muito mais forte do que aqueles que não se relacionam com Deus. Tudo isso, queridos, tudo isso já seria um bom motivo para a gente orar em todo o tempo. Amém? Eu quero entrar aqui na conclusão, já concluindo. Ser negligente, ser resiliente é não se entregar. Ser resiliente é nunca desistir. E o recado de Jesus para você nessa noite é: não temas. Continua crendo. Não temas. Continua crendo. Estou passando por uma prova. Continua crendo. Não há prova que dure a vida toda. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. A receita de Deus para ser uma pessoa resiliente e abençoada é: alegre-se na esperança, paciência na tribulação e persevere na oração. Tome posse disso, queridos, na sua vida. Isso vai trazer ânimo e força para o seu coração. Alegria na esperança para encarar com paciência as tribulações e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Antes de orar, deixa eu dizer algo para você que não pode se esquecer. As lutas, as tempestades, as dificuldades, as batalhas, elas vêm para qualquer pessoa. Qualquer pessoa está sujeita a isso. Inclusive o crente. Mas só aquele que caminha com o Senhor,
Aquele que caminha com Deus é que tem a arma para poder vencer. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.